são os três ou é outro grupo? O MBL, o Revoltados Online? São diferentes. São diferentes. A fonte de financiamento do MBL é muito esquisita, agora apareceu dos partidos de oposição ao governo Dilma financiavam. O EPL é claramente mantido pelos irmãos Koch. Você vai no site deles e eles falam do Instituto Charles Koch. Não fala que o Instituto Charles Koch é dos irmãos Koch, que são os piores empresários do petróleo nos Estados Unidos. Aqueles que não têm escrúpulo nenhum, que rouba, foi acusado punido por roubar terra em reserva indígena, roubar petróleo em reserva indígena. Esses por trás de um grupo lutando pelo impeachment no Brasil, onde mostra também a participação da indústria do petróleo com o interesse da mudança da conjuntura brasileira. Bom, essa é uma peça. O setor financeiro é um caso especial, que pode falar assim, mas o setor financeiro queria o impeachment? Não queria. Tinha medo lá da eleição do Lula. Tinha medo do Lula ser eleito. E fazia o seu terrorismo, fazia tudo mais. Mas o desejo de chegar ao poder levou à coordenação de campanha da coligação, na época era PT e PSB, né? Era PT e PSB, a primeira eleição de Lula? Não tinha PT, era isso mesmo. PL também, PL era vice. PL era vice, tinha um vice com o Zé Alencar. Esse desejo de chegar ao poder fez com que a coordenação de campanha se rendesse às exigências do mercado financeiro. Tanto que fez aquela carta ao povo brasileiro, dizendo que ia manter a política. O povo brasileiro não estava querendo saber disso, mas de qualquer maneira. Colocou lá a promessa de que iria manter a política econômica, queria continuar com a política de juros, ou seja, não ia mexer nada, ia continuar pagando os juros da dívida interna. Ou seja, fez o seguinte, falou, olha, eu prometo que se eu for eleito, eu vou melhorar o país, mas não vou mexer com o interesse de vocês. E aí, foi eleito o governo, o sistema financeiro ficou muito tranquilo, porque o presidente do Banco Central escolhido foi um alto funcionário do Banco de Boston, que tinha sido eleito deputado federal pelo PSDB, o partido que perdeu a eleição. Olha como é que é o sistema financeiro. Eles falam assim, não, você quer assumir o poder? Pode assumir, mas a economia continua sendo nossa. Bom, os governos, tanto dos dois governos de Lula e o governo de Dilma, foram muito generosos com os banqueiros. Os lucros do Itaú, do Bradesco, foram estratosféricos. Nunca tiveram nada que reclamar. Sempre ganharam. Então, tá bom o governo. Tá bom, a gente dá até dinheiro para a campanha, para a reeleição, enquanto não mexer no nosso interesse. E com uma vantagem, com uma média de fartura, dá dinheiro para os banqueiros e ainda consegue ajudar os pobres, consegue fazer programas sociais. Então, o governo Lula e o governo Dilma, no momento de fartura, pôde fazer um governo voltado para os mais pobres e, ao mesmo tempo, voltado para os mais ricos. Porque está sobrando. Então, sobrando, você pode atuar. O problema é quando vem um momento de crise, o recurso se escasseia, os banqueiros não querem muito. Eles nunca querem muito. Eles querem tudo. Ou é tudo ou é nada. E no momento que está se escasseando, fala, peraí, mas se escassear, o nosso não quero que mexa. Mas tem que mexer em algum lugar. Mexe Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ministérios que agem na área social, tira dinheiro do SUS, tira dinheiro da Previdência. No nosso, não. Mas, caso Dilma quis manter os programas sociais, mesmo com cortes, mesmo com aquele ajuste fiscal, que já estava pesando até o movimento sindical estava difícil de aceitar, mesmo o movimento sindical, a parcela que apoiava o governo, estava difícil de aceitar o ajuste fiscal. Já era ruim, mas mesmo assim não basta, porque nesse momento, que não é mais momento de fartura, não adianta negociar com o banqueiro, não adianta negociar com o especulador, porque eles falam de números, são frios. É o seguinte, eu quero, a minha remuneração acabou. Se para isso for preciso destruir o país, eles estão nem aí. A história dos fundos abutres na Argentina, a Argentina renegociou a dívida
para poder pagar para o país não ir na miséria, o país não falir, renegociou com alguns, mas os outros lá falaram, não vai negociar coisa nenhuma. E entraram na justiça para receber. Sabe, a pessoa, o país está assim na UTI. É igual a pessoa está lá, sabe, quase morrendo. Dentro do negócio, aí chega no agiota para cobrar, você vai me pagar. E o cara morrendo lá com os tubos, lá não sei o que, o agiota no pescoço, você vai pagar se eu botar na justiça. É isso que os especuladores fazem com os países, fizeram na Argentina, no caso dos fundos públicos. No Brasil não seria diferente. Então, a partir do momento em que a crise que se agiganta no Brasil, os agentes do sistema financeiro começaram também a não gostar da maneira como o governo estava tocando. Então, tem o primeiro interesse lá, até todo derrubar o governo da indústria de petróleo, já tem agora um novo agente. Em momentos de crise do sistema financeiro, como na Europa e nos Estados Unidos, os agentes das finanças exigem, de um lado, o corte dos gastos sociais e dos direitos dos trabalhadores, e de outro, a total proteção dos interesses dos bancos e especuladores. Sempre foi a resposta deles, ora na Grécia, ora na Espanha, Portugal, Estados Unidos. Tá? Estados Unidos menos porque a proteção do trabalhador lá já é ínfima, né? Mas na Europa, cortaram previdência, cortaram programas sociais, cortaram um monte de coisa. Na Espanha entrou numa crise, e o que eles fazem? Na Turquia, o que eles fazem? Os banqueiros fazem o seguinte, olha, corta tudo que é do povo, mas não mexe nos nossos interesses, pelo contrário, nos ajude a sobreviver nesse momento. É isso que eles exigem do governo. É o que está acontecendo na França hoje? A França, em função da crise, tenta se adaptar fazendo uma reforma trabalhista, tirando direitos dos trabalhadores. Mas francês, né? Lá, o francês não é um pouco mais de compreensão da realidade, não tem uma Globo que forma a cabeça de todo mundo, então não aceita assim, não só francês, né? O alemão, os europeus de modo geral, não tem tanta flexibilidade quando mexe em coisas que são direitos históricos dos trabalhadores. Tem uma história de luta também muito, muito grande, né? Mas aí sim, mas para atender tem que cortar os trabalhadores. Sempre. E o ajuste fiscal da Dilma não estava ruim já para nós. Mas não estava suficiente para eles. Tá? O governo Dilma, tentativa de agradar os dois lados da sociedade. Que eu acho, inclusive, uma avaliação aqui, entre parênteses, sempre foi o erro dos governos do PT. Porque os governos do PSDB anterior assumiam o lado. Nós somos do lado dos empresários, somos do lado dos banqueiros, e se um dia precisar cortar, a gente corta mesmo lá na área social. Nunca tiveram a tentativa de... Os governos do PT, fui eleito agora, né? Agora vou governar por um lado, né? Ficou com esse discurso de agradar todo mundo. Agradar todo mundo, você pode quando você não tem gente que quer tudo. Porque quem quer tudo? Como é que você agrada quem quer tudo? Você não pode chegar numa sala e dizer assim, gente, eu vou atender o interesse de todo mundo. Qual é o seu interesse? É ter um pedaço de pão. E o seu é ter um pedaço de pão. O seu é ter um pedaço de pão. O seu, eu quero o pão todo para mim. Como é que eu vou agradar a todos? Se eu agrado ela, eu tiro o pão deles. Se eu agrado eles, ela vai ficar com raiva porque eu não atendi o dela, que ela quer o pão todo. Então, essa tentativa de fazer essa conciliação nacional foi um problema. Por quê? Perdeu o apoio dos trabalhadores, porque também ninguém queria ajuste fiscal, e perdeu o apoio dos grandes do sistema financeiro. Olha só que interessante, logo após o golpe que nós sofremos agora, né, botar o governo Temer, o que acontece? Cortes na área social, escolha de banqueiros para comandar a economia. Eu estou aqui mostrando já o resultado, para vocês verem como é que o interesse deles foi muito bem atendido. Ministro das áreas sociais, todos ligados aos setores privados. Ministro da área econômica, todos ligados ao setor financeiro. Ou seja, para cuidar das coisas que pertencem ao povo, chama as empresas privadas. Chama os inimigos do povo. Para cuidar dos interesses dos banqueiros, chama os próprios banqueiros. Esse é o resultado do governo Temer. Ministro da Saúde, Ricardo Barros, que recebeu doações das empresas de plano de saúde, era deputado, né? Foi financiado com o dinheiro das grandes empresas de saúde privada.
uma das propostas dele é reduzir o SUS. Reduzir os investimentos no SUS. Exatamente o que o sistema financeiro quer. Tá? E, claro, as instituições privadas. Aqui fala dele, na entrevista à Folha de São Paulo. Eu fiz questão de botar a opinião dele, entre aspas, como deu entrevista transcrita na Folha de São Paulo. Mas a Constituição Cidadã, quando o Sarney sancionou, o que ele falou? Que o Brasil iria ficar ingovernável. Por quê? Porque só tem direitos lá, não tem deveres. Nós não vamos conseguir sustentar o nível de direitos que a Constituição determina. Olha a fala do ministro da Saúde. Em um determinado momento, vamos ter que repactuar, como aconteceu na Grécia, que cortou as aposentadorias, e outros países que tiveram que repactuar as obrigações do Estado, porque ele não tinha mais capacidade de sustentá-las. Não adianta lutar por direitos que não poderão ser entregues pelo Estado. Peraí, nós estamos em período de guerra e que o Estado está sem dinheiro? Não, é quase 1 trilhão. Quase 1 trilhão. Lembra que eu falei de bilhão? Trilhão, nem sei quanto tempo dá. Quase 1 trilhão que o governo, que o Estado brasileiro tem, é utilizado para pagar juros e amortização da dívida interna. Ou seja, quase 1 trilhão vai para banqueiro, vai para especulador, vai para gente que não produz nada. Então, olha, está sem dinheiro, por isso tem que reduzir? Não, tem que reduzir para sobrar dinheiro para aqueles que querem tudo. Esse é o grande problema. A alta dos juros, por isso eles ganham mais, onde que o setor financeiro ganha tanto? Com a elevação? Com a elevação da taxa de juros, porque você promete uma remuneração de quem te emprestou muito maior. Por exemplo, se eu sou um agiota, vou te prestar dinheiro. Você tem que me convencer de prestar dinheiro. Primeiro, você tem que mostrar que pode pagar, que vai pagar, eu tenho que ter confiança em você, e tem que ter uma taxa de juros que seja atrativa para mim. Quanto menos confiável você for, mais você tem que oferecer taxa de juros mais alta. Porque senão o risco é grande. E se eu ver que você está falindo, como é que eu vou emprestar dinheiro para ela? Ela está falindo. Por que ela está falindo? Porque ela tem que pagar comida dos filhos, ela paga plano de saúde para os filhos, ela paga escola particular. Então, olha, você vai ter que cortar esse negócio. Senão, não te empresta dinheiro. Porque se você continuar pagando essas coisas, você não vai conseguir me pagar. Então, eu continuo te emprestando. Mas se você tirar seus filhos de escola particular, se você parar de pagar plano de saúde, se você parar de comprar leite na sua casa, porque o leite está caro, tá? E quanto mais você se aperta, mais se exige corte. É isso. E aí, você me segura, ela está quase falindo. Não, olha, eu prometo que eu te pago, em vez dos 15% de juros que estava pagando, prometo 30%. Pô, 30% vale o risco. Entendeu? Então, aí com isso a dívida aumenta. Com isso, mais altos os juros, mais a dívida vai aumentando. E se não paga religiosamente? Há desconfiança e todo mundo fala, esse país não está pagando certo não, vamos tirar o dinheiro. E não é, esse investimento não é fábrica, não tem terreno, é tudo pelo computador, são números. Aí pode sair bilhões de dólares assim, de um dia para o outro. Se não